Viva! Este vídeo tem como objetivo demonstrar algumas técnicas básicas e avançadas de pesquisa. Esta demonstração irá utilizar o Google, apesar de muitas das suas pesquisas e operadores que eu vou utilizar funcionarem também para o Bing. Vamos começar pela pesquisa simples, a pesquisa, por exemplo, de um nome. Vou utilizar agora o nome do chamado homicida que está neste momento tanto em todas as notícias, portanto vamos verificar o que é que se fala sobre o Pedro Dias. Fazer a pesquisa por Pedro Dias. Esta pesquisa é uma pesquisa muito simples que vai mostrar quais são as páginas que têm escrito Pedro e Dias, não necessariamente juntas. Então vamos falar neste momento no primeiro operador, um operador que eu uso muito, que são as aspas. Se eu colocar entre aspas Pedro Dias, nós reparamos que neste momento foi reduzido para 488 mil resultados. Ainda são muitos resultados, ainda assim já temos o número de resultados mais reduzido. É importante nós sempre utilizarmos as aspas, por exemplo, quando nós temos um determinado target ou temos, por exemplo, um nickname, um screen name, etc. Nós podemos utilizar as aspas, por exemplo, também para moradas. Por exemplo, se eu colocar aqui Avenida da República 57, Lisboa, Avenida da República 57, Lisboa, podemos verificar que páginas é que tem neste momento escrito Avenida da República 57, Lisboa. Eu não utilizo as aspas, por exemplo, para números de telefone, porque nunca sei como é que foi feito o formato. Se, por exemplo, existe 351, se, por exemplo, se o 21 está entre parênteses, etc. Outro operador que é utilizado muitas vezes, por exemplo, aqui no caso do Pedro Dias, se nós começarmos a verificar aqui algumas coisas do Pedro Dias, vamos chegar à conclusão que algumas das pessoas não fazem sentido estar aqui ou alguma das pesquisas não fazem sentido estar aqui. Por exemplo, temos aqui um Search Engine Optimization. Outro operador que é utilizado muitas vezes é o not, ou seja, o menos. Se eu colocar aqui menos SEO, iremos verificar que foi retirado tudo o que está aqui relativamente a Search Engine Optimization. Vamos ver se conseguimos encontrar mais alguns. Por exemplo, Remax, por exemplo, aqui um arquiteto. Ou seja, eu vou chegar aqui e vou colocar também menos Remax, não quero páginas que falem de Remax e, por exemplo, não quero páginas que falem de arquiteto. Neste momento conseguimos verificar que cerca de 3 mil resultados foram retirados. Ou seja, nós temos cada vez mais uma infiltragem. Eu posso, por exemplo, colocar aqui homicida. E se nós colocarmos aqui homicida, nós vamos verificar que vai acrescentar a esta pesquisa mais homicida, ou seja, vai-me dar todas as páginas que têm Pedro Dias, seguido, é muito importante que, ao contrário de Pedro Dias sem aspas, esta vai dar na página Pedro Dias seguido, que não fale de Search Engine Optimization, SEO, menos Remax, menos arquiteto e que tenha lá escrito homicida. Nós temos que ter também atenção que quando nós temos um determinado target, esse target pode ter, por exemplo, um nickname. Por exemplo, se eu tiver um target chamado Margarida, a Margarida também pode ser tratada como Maggie, pode ser tratada como Guida. Por exemplo, aqui o Pedro Dias é tratado também como, tem um nickname que é o Piloto. Outro operador importante é o OR. OR em letra grande. É muito importante nós termos aqui e colocarmos OR em letra grande, ou seja, o WOW. Se eu colocar piloto,
depois homicida, vamos ter aqui outro tipo de resultados, ou seja, Pedro Dias, homicida, também conhecido pelo piloto. Ou seja, nós temos aqui já Pedro Dias e homicida ou piloto. Ou seja, começamos aqui já a fazer aqui algumas filtragens também muito importantes. Outra coisa importante é o wildcard. O que é um wildcard? Por exemplo, se nós deixarmos apenas esta pesquisa, tudo o que está entre Pedro e Dias eu perco. Por exemplo, o wildcard, neste caso o asterisco, é utilizado para casos onde eu sei, por exemplo, o primeiro nome e o último nome e não sei o que está no meio. Se eu colocar, por exemplo, Pedro asterisco Dias, o que ele vai fazer é dar-me entre 1 a 5 palavras depois Dias. Pedro, 1 a 5 palavras Dias. Por exemplo, já temos aqui Pedro João Dias, etc. E podemos continuar a fazer a nossa pesquisa. Por exemplo, homicida. Ok? Se eu quiser também páginas que tenham homicida e GNR, GNR. Ou seja, eu posso começar a filtrar. Por exemplo, se eu quiser Polícia Judiciária, PJ, vou começar a filtrar cada vez mais esta pesquisa. Outro operador também muito importante, e é um operador não relacionado com nomes, relacionados com sites, é o operador site. Por exemplo, se eu tiver site 2 pontos, e é este o início do operador, site 2 pontos, por exemplo, se eu colocar aqui rtp.pt, o que nós neste momento estamos a ver é que o Google neste momento indexou 402 mil páginas do site da RTP. Atenção que este operador é um operador muito poderoso que indexa páginas, mesmo que a RTP não queira que essas páginas sejam indexadas. Existem outras formas de fazer com que não sejam indexadas, por exemplo, através do robots.txt. Mesmo que as páginas não tenham links para aquela página, o que o Google faz é indexar. Por exemplo, se eu colocar site 2 pontos rtp.pt e agora Pedro Dias, nós podemos verificar que existem cerca de 2.140 resultados que falam no site da RTP sobre o Pedro Dias. Portanto, nós podemos verificar, temos aqui Pedro Dias, atenção que existem outros Pedro Dias, por exemplo aqui Toronto, eu se não quisesse Toronto, menos Toronto, ok? Portanto, já tenho aqui menos 20 páginas, esse é o objetivo. Por exemplo, é muito importante aqui o site, o operador de site. O operador de site funciona com qualquer site. Por exemplo, se eu colocar twitter.com, funciona... .com, tem que tirar o .pt, claro. Funciona também com as redes sociais. Ou seja, se eu colocar aqui Pedro Dias homicida, podemos verificar em fontes abertas que temos 8 resultados. Por exemplo, aqui da revista Sábado, etc., onde está aqui Pedro Dias homicida. Também podemos colocar para o Facebook em fontes abertas, facebook.com, onde podemos verificar que existem 4.150 resultados em fontes abertas, em posts abertos, em informação aberta que fala do Pedro Dias homicida. Ok? Se eu colocar aqui asterisco, o wildcard, para me dar, cá está o João Pedro Dias. Portanto, foi aumentar neste momento aqui o número de pesquisas. Atenção que é muito importante nós também termos aqui o número de pesquisas. Por exemplo, se eu quiser focar apenas num domínio, ou seja, apenas em Portugal, o que eu vou colocar é a seguinte pesquisa: site, .pt.
Eu o que eu estou a dizer é mostra-me todos os sites que acabam em .pt. Ou seja, .pt, .pt, .pt. Sites portugueses na teoria. Se eu chegar aqui, por exemplo, colocar, sei lá, quais são os sites que têm a palavra, por exemplo, Nelson Freitas. Nelson Freitas. Podemos chegar à conclusão que existe aqui já um conjunto de páginas em Portugal. Por exemplo, se eu quiser saber em Angola quem fala, quais são os sites que estão a falar sobre o Pedro Dias em Angola. A pesquisa a fazer era .ao Pedro Dias espaço homicida. Ou seja, e temos aqui alguns sites, poucos, que falam sobre Pedro Dias homicida. Aqui o Sapo, basicamente é o Sapo, e temos aqui outro site também. Outro operador importante é o file type. Por exemplo, se nós formos aqui a uma página que tem muitas páginas indexadas, cnn.com, nós podemos verificar que o Google tem cerca de 3 milhões de páginas CNN indexadas. Eu, se fizer uma pesquisa, por exemplo, por Trump, ok, podemos verificar que 430 mil páginas tem Trump na página. Uma coisa importante, aqui um operador importante, é o operador file type. File type, ou seja, o file type o que vai dizer é dá-me dentro daquele site determinados tipos de ficheiros. Por exemplo, se eu colocar PDF, eu vou ter 491 resultados. Isto é importante porque este tipo de pesquisa vai dar ficheiros, mesmo que no site julgamos que estão escondidos, não estão. Portanto, vai demonstrar. Por exemplo, se eu quiser Excel, XLSX, vai dar Excel. Temos aqui apenas um. Para vocês verem qual é que é o file type é tão poderoso, se eu colocar aqui password, o que eu estou a dizer é dá-me todos os ficheiros Excel, XLSX, que tenham password lá dentro. Portanto, nós podemos verificar aqui o poderosíssimo que é este operador. Nós também podemos substituir o file type por EXT, extension. Apesar de não ser oficial, não ser suportado pelo Google, conseguimos colocar e conseguimos substituir este operador, o file type, por extension. Outro operador também importante é quando nós queremos verificar determinado tipo de negócios similares ao nosso site, é o related. Se eu escrever related rtp.pt, podemos verificar sites similares ao nosso site ou que tenham conteúdo. Por exemplo, a bola, o jogo, o JN, parlamento.pt, etc. Outro operador que, apesar de eu não utilizar muito, ainda assim pode-se utilizar, é o All in Text. All in Text é um operador, por exemplo, All in Text, Pedro Dias. O que eu estou a dizer é apenas para ir. Portanto, como eu estou a fazer pesquisas avançadas, o Google às vezes vai-me verificar, vai-me pedir aqui verificações se eu sou eu. Ou seja, se não existe nenhum robô aqui a fazer estas pesquisas por mim. Ok, portanto vamos continuar. O que eu estou aqui a dizer é que vai ao texto da página, apenas ao texto da página, e vai-me dar
tudo o que tem escrito Pedro Dias. Isto é importante porque não está a focar, por exemplo, nas keywords que nós podemos colocar no site, em truques de Search Engine Optimization, etc. Apesar de eu não utilizar muito este operador, é um operador também disponível. Também temos o All in Text e o All in Title. O All in Title o que faz é, no título da página, ou seja, vou abrir aqui a primeira página, no título da página vai mostrar lá escrito, nós não conseguimos ver, só que está lá escrito Pedro Dias, ou seja, é o All in Title. Às vezes também pode dar jeito para algumas das nossas pesquisas. Um operador também muito importante é o Link To. Link To, 2 pontos. Eu vou aqui ao YouTube fazer uma pesquisa simples, por exemplo, uma música Stop Bullying do Rui Unas. Quando houve problemas na Figueira da Foz, bullying na Figueira da Foz, o Rui Unas e o Salvador Martinha fizeram esta música. A questão é, por exemplo, eu quero saber que sites existem que estão linkados com esta música do YouTube. Para que é que isto serve? Isto serve, por exemplo, se for apanhado algum site ou algum tema ou algum vídeo com motivos racistas, com motivos pedófilos, com motivos de bullying, entre outros, ou uma página que está a ser muito visualizada por determinado tipo de tema, nós podemos, por exemplo, ou ter um conjunto de já ideias, quem são as pessoas que têm link para esta página. Ou seja, nós podemos ver aqui, que já temos aqui, por exemplo, este aqui no Facebooks, que já temos aqui algumas páginas que linkam para este vídeo, ok? Por exemplo, se eu colocar aqui quem é que está a linkar para rtpcnn.com, ok? Sem ser cnn.com, ok? Portanto, o que eu estou a dizer é quem são os sites que linkam para a cnn.com sem ser dentro da cnn.com. Portanto, temos aqui já um conjunto de sites. Outro operador, neste caso aqui, um truque que eu utilizo muito, é para eu verificar as datas quando é que foram indexadas determinado tipo de página. Ou seja, por exemplo, eu nesta pesquisa eu sei que aqui esta data foi indexada, por exemplo, aqui não sei quando é que foi indexado. Eu vou fazer a pesquisa Pedro Dias, homicida, e, por exemplo, eu tenho aqui, esta aqui deste jornal, não tenho aqui a data quando é que foi indexada. Para mim, dá muito jeito quando estou a analisar um determinado tipo de tema, ver em relance, se tiver os dias, se tiver a data, quão antiga é este tipo de informação para fazer uma análise. Por exemplo, nós temos aqui as ferramentas de pesquisa e nas ferramentas de pesquisa eu tenho aqui o qualquer altura. Se eu carregar qualquer altura, eu posso filtrar já. Por exemplo, eu quero nas últimas 24 horas quem foram os sites onde tem escrito Pedro Dias, vou colocar novamente o wildcard, homicida. Portanto, aqui foi há 10 horas já aparece aqui muita informação. A questão é que quando eu quero ter toda a informação, isso não me é possível muitas das vezes. Por exemplo, este aqui já não tem. Então aqui o truque é obrigar o Google a fazer uma determinada pesquisa. Se nós copiarmos aqui esta ordem que eu tenho aqui, Ctrl+C, e colocar no final da pesquisa que eu estou a fazer no URL, lá em cima, Ctrl+V, eu agora vou ter todas as datas. O que eu estou a obrigar o Google a fazer é
mostra-me tudo desde dia 1 de janeiro do ano 1 até hoje. E ele vai-me mostrar tudo e como mostra tudo vai colocar as datas. Portanto, tenho aqui, não necessariamente por ordem, ok? Tenho ali por relevância, não necessariamente por ordem, ainda assim vai-me mostrar tudo. Atenção que o mostrar-me tudo significa que, por exemplo, eu aqui nos vídeos, eu tenho também indexado aqui para esta pesquisa a data. O que muitas vezes dá muito jeito para saber o quão antigo são os vídeos ou o quão antigo são as datas. Ou o quão antiga é a informação. Recapitulando o que eu estive a fazer, quando nós temos apenas a pesquisa simples por Pedro Dias, por um target determinado, muitas das coisas eu vou perder. Então o que eu vou colocar é entre aspas. Coloco entre aspas e utilizo o wildcard para colocar mais informação entre o primeiro e a última palavra. Ou seja, Pedro, 1 a 5 palavras, Dias. Se o Pedro Dias tiver outro nickname, eu posso colocar o OR, sempre a letra grande, lembrem-se a letra grande, ou eu posso substituir o OR pelo pipe. Para as pessoas um bocadinho mais técnicas, posso substituir pelo pipe. E vou colocar piloto. Utilizo também o menos para retirar a informação, ou seja, filtrar. Por exemplo, se eu não quiser fugitivo, menos fugitivo. Ok? Ou seja, menos homicida. Ok? Eu vou colocar aqui, retirar aqui piloto, para verificarem que começam a ter muito menos resultados. Posso, por exemplo, também colocar o file type. Extension ou file type, PDF. Ou seja, vou ter neste momento fecheiros PDF que dizem tem Pedro * Dias menos fugitivo e menos homicida. Portanto, vamos verificar aqui que temos aqui já Pedro Alexandre Dias, Pedro Alexandre, etc. Pelo Miguel Dias, aqui de algumas universidades. Utilizamos também o site 2 pontos, e depois, por exemplo, colocar cnn.com, ou, por exemplo, se eu quiser um determinado tipo de site, vamos ver, por exemplo, quantas páginas neste momento é que o Google tem indexado do Facebook. Escrever bem, Facebook. Podemos verificar que são algumas. Atenção que isto são páginas em fontes abertas. Eu se chegar aqui e colocar Pedro Dias com homicida, nós podemos verificar que já são muito menos os resultados. Se eu for à ferramenta de pesquisa, posso ainda filtrar mais. Por exemplo, eu quero na última hora quem é que falou. Ninguém nas últimas 24 horas. Portanto, temos aqui algumas coisas já a falar do Pedro Dias, etc. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida que tenham, estejam à vontade para me contactar para investiga@investiga.pt. Obrigado.